aqui ter um dia para fazer aqui a obra de Deus. Eu vou atender as pessoas gratuitamente, vou fazer de tudo para que elas sejam curadas. E isso gratuitamente. Vou ter um dia por semana para me dedicar à obra de Deus, a fazer essa obra de Deus. É muito importante. Você é um dentista, também pode fazer isso. Você é um advogado, você pode fazer isso. Então eu vou tirar um dia aqui e vou dedicar esse dia a fazer a obra de Deus, ajudar as pessoas nas suas necessidades. Faça isso, invista no reino de Deus. Faça alguma coisa pelo reino de Deus. Você é pedreiro, eu aqui vou dar um dia de serviço para a igreja. Vou ajudar aqui a fazer alguma coisa para a igreja. Então, qualquer profissão que você tem, você pode dar um dia para ajudar as pessoas. Nesta lição nós vamos ver aí os principais pontos então da nossa lição. São os pontos: número 1, a prosperidade não é um fim em si mesma. Número 2, a prosperidade e o sustento pessoal. Número 3, a prosperidade na ajuda ao próximo. E número 4, a prosperidade na expansão do reino de Deus. A nossa introdução aí diz o seguinte: nesta lição veremos que a verdadeira prosperidade possui um propósito que vai muito além dos interesses pessoais. Infelizmente, o modelo de prosperidade apresentado em algumas teologias é meramente material e divorciado da ética cristã. Tal prosperidade, além de fomentar o egoísmo, incita o crente a fazer pouco caso do seu próximo, achando-se superior ou mais abençoado que este. Além disso, semelhante sentimento impede-nos de participar mais direta e ativamente na obra do Senhor. Então, o tipo de teologia empregada pelos adeptos da teologia da prosperidade é um tipo de teologia onde as pessoas são medidas pelo que têm, pelas suas posses materiais. Então, quem é crente, quem é mais crente, é aquele que é mais rico, aquele que mais tem. E aquele que se veste melhor, tem um carro melhor, uma casa melhor, possui mais riquezas. Então esse é o mais abençoado, é o que está mais próximo de Deus. É assim que são medidas as pessoas. E Jesus ensinou exatamente o contrário. Que não se mede o ser humano pelo que ele possui. Então, lá no reino de Deus, o que agrada a Deus é a fé da pessoa e não a riqueza. Jesus não ficou admirado com a riqueza das pessoas que ele se encontrou com elas durante o seu ministério na terra. Ele ficou admirado com a fé. E não ficou admirado com a fé dos judeus. Ficou admirado com a fé daqueles que nem judeus eram e demonstraram grande fé. Isso é que impressiona a Deus, a fé, não a riqueza. Então o que acontece? Essa teologia faz com que haja uma disputa por poder, por riqueza. Então as pessoas vivem na igreja invejando-se umas às outras. Uma comprou um carro novo. Eu tenho que comprar um carro igual ou comprar o carro dele. Aquela pessoa passou ali a roupa muito bonita, custa tanto. Eu tenho que comprar uma com o valor maior, um valor superior a esse. É uma disputa para ver quem tem mais, quem pode mais. Então, é uma teologia aí do enriquecimento, do materialismo. Ao contrário do que Deus deseja. Deus deseja é que as pessoas busquem dons do Espírito Santo. Busquem capacitações do Espírito Santo para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Todos devem estar buscando isso. As verdadeiras riquezas, as melhores riquezas que existem são as espirituais. Mas estas são buscadas com oração, jejum, fazendo a obra de Deus, porque é assim que ensina a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus é assim: os sinais seguirão os que crerem. Então você vai fazendo a obra de Deus e os sinais vão te acompanhar. Você vai acreditando que pode ser usado, que Deus pode fazer grandes maravilhas, grandes milagres através de você. E você vai fazendo a obra de Deus. E Deus, os sinais o quê? Vão acompanhando. O Espírito Santo vai
capacitando você a fazer cada dia mais, cada dia melhor, ajudando cada dia mais pessoas. É assim que funciona. Isso é que deve ser desejado. O apóstolo Paulo diz: desejai ardentemente os dons. E ele diz principalmente o de profetizar, porque vai ajudar mais pessoas, vai exortar, edificar, consolar as pessoas. Isso é o principal, mas existem os outros, todos são importantes na obra de Deus. Desejemos então as melhores e maiores riquezas do reino de Deus para nós. Na parte 1 aí nós vamos ter: a prosperidade não é um fim em si mesma. Tópico 1, Deus, a fonte de todo bem. E tópico 2, despenseiros de Deus. Então na parte 1 aí, a prosperidade não é um fim em si mesmo. Vamos ver o tópico 1, Deus, a fonte de todo bem. Na cultura pós-moderna, Deus foi transformado em um objeto e o homem em uma mera mercadoria. A busca pelo poder, fama e riqueza converteram-se no principal objetivo dessa geração. Com o homem coisificado, não foi difícil transformar o desejo por uma vida próspera em um fim em si mesmo. Então veja bem, passou a ser um fim em si mesmo, ou seja, as pessoas buscam a riqueza. Tudo o que ele faz é visando a riqueza. Tudo o que eles fazem é buscando a riqueza, buscando ter alguma coisa, conseguir alguma coisa em troca do que fazem. Então é um comércio, na verdade. Tudo o que fazem para Deus é visando receber alguma coisa material em troca. É um investimento, na verdade. Estão sempre procurando ter aí o resultado do investimento, a obter lucro em tudo que fazem, tudo que investem. Então veja só que já não é do jeito que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus diz que você deve investir com alegria, com amor, e sempre investindo na obra de Deus, esperando que Deus abençoe as pessoas, esperando que isso vá melhorar a vida das pessoas, levar salvação às pessoas. A Bíblia não ensina que você faz alguma coisa esperando o retorno financeiro, esperando enriquecimento. Pelo contrário, a Bíblia sempre ensina que um dia, lá no céu, nós vamos ter galardão pelo que nós estamos fazendo aqui. Veja só que o resultado é lá no céu, é espiritual, mas as pessoas estão buscando o resultado aqui na terra, o enriquecimento aqui. Então passou a ser um fim em si mesmo. É uma vida esperando o retorno aqui mesmo e não lá no céu. Não é uma coisa feita por amor a Deus e às pessoas, é uma coisa feita por amor ao dinheiro, às riquezas materiais. A felicidade, então, passou a ser buscada a qualquer preço. Contudo, para nós, a verdadeira felicidade não vem em razão da posse de bens materiais, mas porque a fonte de todo o nosso contentamento encontra-se em Deus. O Criador não é objeto, Ele é o Todo-Poderoso, Deus digno de toda honra e de todo louvor. Por conseguinte, devemos servi-lo não por aquilo que Ele nos dá, mas em razão daquilo que Ele é. Deus é santo, justo, misericordioso e maravilhoso. Nesse princípio deve residir toda a nossa alegria e satisfação. Então a felicidade passou a ser a coisa que você adquire com posses, com riquezas. E não a verdadeira felicidade que a Bíblia ensina, que é ter o conhecimento de Deus, de ter intimidade com Deus. Então a felicidade dessas pessoas passou a ser a conquista de riquezas e não a intimidade com Deus, o conhecimento com Deus, o amor às pessoas, o amor a Deus. Deus então passou a ser aí um objeto, assim como o homem passou a ser uma coisa sem valor. Então as pessoas negociam, as pessoas exploram, mentem, enganam, tudo para conseguir essa falsa felicidade que está baseada nas riquezas materiais. Então nós devemos lembrar, Deus é o Deus supremo, superior, Deus Todo-Poderoso. Nós não vamos até Deus buscando alguma coisa de Deus, não vamos até Deus sempre buscando receber, mas nós devemos ir a Deus adorando em espírito e em verdade, adorando pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós, porque na presença de Deus existe o quê? Existe alegria, existe cura,
existem todas as manifestações de Deus que vão abençoar nossas vidas. Agora, nós temos que ir a Deus pelo que Ele é, adorando, e não indo a Deus pedindo sempre, só pedir, só querendo alguma coisa de Deus. Nós devemos prestar adoração a Deus, prestar um serviço a Deus, nos dar a Deus. Isso é adoração. Sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam, mas não indo com essa intenção. Porque o problema é a intenção do coração. É a má intenção de troca, de comércio, de merecimento. Isso é que é terrível. Então o nosso prazer não deve estar nas nossas riquezas, mas o nosso prazer, nossa alegria, nossa felicidade deve estar em Deus, em termos de comunhão com Deus, em termos de intimidade com Deus. Então mais vale um dia na casa do Senhor, em adoração a Deus, na presença de Deus, do que 1000 anos aí de riqueza, de prosperidade financeira, né, de fama, de tudo lá no mundo. Ainda dentro da primeira parte, a prosperidade não é o fim em si mesmo. Número 2, aí, tópico 2, despenseiros de Deus. Então a Escritura não é contrária à verdadeira prosperidade. Há muitas passagens que mostram o próprio Deus concedendo bênçãos materiais aos seus filhos. Mas para que a prosperidade não se converta num fim em si mesma, o cristão deve agir como um bom dispenseiro daquilo que lhe foi confiado e não se comportar tirânica e arbitrariamente em relação ao que o Senhor lhe concedeu tão bondosamente. Afinal, a autêntica prosperidade bíblica não se resume no acúmulo de bens, mas na suficiência divina. Então a palavra de Deus, ela não é contra você ter condições financeiras. Não é contra você crescer financeiramente, não. Ela é contra você botar o seu coração nessas riquezas. É contra você fazer tudo o que for necessário para aumentar essas riquezas sem levar em conta o amor às pessoas, o amor a Deus, o reconhecimento de que é Deus que está te dando isso. Sem você levar em conta que você deve investir no reino de Deus. Você pensar em si próprio, na sua família, e o resto você não está nem preocupado. Isso é que a Bíblia é contra. Então, você invista a sua vida e tudo que Deus lhe dá, invista. Invista em crescer para ajudar as pessoas, invista no reino de Deus também. Não se esqueça disso. Porque você deve ter sempre em mente que você é o quê? Um mordomo. Você está a serviço do reino de Deus. Você está sendo o quê? Um canal de Deus para abençoar as pessoas, para fazer com que a obra de Deus desenvolva. Você é um canal. O que você precisa mesmo? Gente, não adianta, você pode ser podre de rico. Você vai comer o que você necessita comer para ter saúde. Você vai dormir o que precisa dormir. Não adianta. Você não vai ter tanta necessidade assim para sobreviver. Você tem ali um limite de sobrevivência. Não adianta, você não vai conseguir fazer mais do que isso. Então o seu gasto, na verdade, não é tão grande assim quando você pensa. Então invista no reino de Deus. Você não precisa de tanto assim como você está pensando, que você está se preparando para o futuro, que não sei o quê. Você não vai precisar tanto assim dessas coisas. Tenha em mente sempre que Deus suprirá sempre as suas necessidades básicas. Invista mais no reino de Deus. Na parte 2 aí nós temos a prosperidade e o sustento pessoal. Tópico 1, as carências humanas. Tópico 2, o cuidado divino. Então dentro aí da segunda parte, a prosperidade e o sustento pessoal, as carências humanas. Todos nós possuímos necessidades e carências. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou os discípulos a rogar a Deus: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O texto bíblico mostra que o Senhor está ciente de todas as nossas precisões. Portanto, não devemos andar ansiosos, pois Ele nos garante a provisão diária. Paulo, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, escreveu: tendo, porém, sustento, com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Esse sustento o Pai Celeste garante a cada um de seus filhos. Paulo não insinua que os crentes serão todos ricos, mas faz questão de mostrar claramente que Deus deseja que vivamos digna e honradamente. Então veja bem que Jesus ensinou os discípulos que quando eles fossem orar, eles pedissem ao Pai o sustento para cada dia. Então, todos os dias eles oravam pedindo ao Senhor
que lhes desse o sustento. Para quê? Para que eles não necessitassem de pedir às pessoas, de passar necessidades das coisas básicas,